1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler do versículo 1 ao 8, contudo nós vamos trabalhar o versículo 3. Como eu estava dizendo, vamos falar sobre a importância de não tomar uma atitude desesperada, aquela atitude que às vezes a gente toma em momentos onde há medo, insegurança, onde há incerteza, não é verdade? Em momentos que na verdade vai trazer grande prejuízo para nós. E é normal, na verdade, a gente acaba fazendo muitas vezes quantas atitudes fora de hora, fora do lugar, de maneira desesperada nós já tomamos, e depois vem o arrependimento, vem as consequências, e essas consequências vão acabar nos aprisionando ao longo do tempo. Então nós vamos aprender sobre isso. Você achou o texto, amém? Maravilha, vamos ler então. 1 Reis 19, do 1 ao 8. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminho de um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se, coma. E Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor voltou e tocou nele e lhe disse: levante-se, coma, porque a viagem será longa. E então Elias se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Amém? Graças a Deus. Então vamos lá. O contexto aqui vai falar de Elias num momento de tristeza, num momento de angústia, num momento de aflição, e esse momento acaba fazendo com que ele, em um determinado momento, depois de se levantar baseado no medo, porque, como a gente falou semana passada, Elias recebe essa notícia que Jezabel ia matá-lo, ia dar fim à vida dele, e a partir daí ele toma uma decisão, e o texto que nós lemos diz que para salvar a sua vida ele se levantou e partiu para Berseba. Dali ele deixa o seu servo e caminha um dia inteiro para dentro do deserto. Angustiado, debilitado, um dia de caminhada dentro do deserto, ou adentro, ou deserto adentro, não é algo muito agradável, não é uma caminhada como a gente costuma fazer, e não é uma coisa suave. Você vai andar para dentro do deserto, é uma situação intrigante. Eu queria que você compreendesse, porque caminhar deserto adentro não é muito diferente de receber uma ameaça de morte. Se você parar para pensar, por mais que Elias tivesse se amedrontado com aquela situação, mas o que acontece é que, na verdade, ele toma uma decisão que vai trazer para ele tanto risco quanto ele ficar onde ele estava, de certa forma, porque o deserto também vai apresentar os seus riscos, as suas dificuldades, os seus problemas, tá? As suas situações, e isso é muito importante compreender. Segundo a maioria dos estudiosos, não era característica de Elias ter medo, ser medroso. Não era uma característica desse profeta. Então a realidade é que havia sim um mover de Deus sobre a vida dele, e ele estava sim deprimido, ele estava assim talvez num nível de depressão, e a atitude que ele vai tomar mediante essa situação que ele estava enfrentando, o desespero que ele estava enfrentando, é buscar se aproximar de Deus. E se você fizer isso, você vai ter sucesso na sua vida. Amém? Então eu preciso entender isso,
Porque não era uma característica dele ter medo. Medo, ele tem um limite que vai te proteger, vai te guardar, vai gerar segurança para você. Mas se ele passar desse limite, ele vai se transformar em pânico, e pânico já foge o controle, e a partir daí é a hora que a gente começa a tomar atitudes desesperadas, ok? Não era uma atitude do profeta, não era uma coisa comum para ele, tá? Deserto, outro aspecto, para onde ele escolheu andar, gente, deserto é escola, deserto é lugar de peregrinação, mas peregrinação junto a Deus. Se você olhar a nação de Israel, 40 anos no deserto, andando com Deus, experimentando o sobrenatural de Deus, experimentando o que Deus ia gerar para eles. Nesse sentido, Elias vai se assimilar ou vai se comparar a Moisés, por ser ele um profeta. 40 dias no deserto. E deserto é uma escola, deserto é lugar de aprendizagem, deserto é lugar de experiência com Deus, deserto é lugar de se aproximar de Deus. Eu costumo dizer que quem é fiel ao Senhor não morre no deserto, só morre no deserto quem desobedece, só morre no deserto quem é contrário à vontade de Deus. Mas quem anda segundo a vontade de Deus, vai ver maná, vai ver água brotar da rocha, vai ver sinais e prodígios sobre a sua vida, porque simplesmente Deus é fiel para fazer. Então talvez, se você se encontra em um deserto, compreenda, Deus está com você. Por mais que você não consiga ver o mover de Deus, tem sustento, tem provisão, tem maná, tem a proteção de Deus, tem uma nuvem que vai te proteger do sol durante o dia, tem uma nuvem de fogo que vai te proteger do frio durante a noite, mas Deus está caminhando com você. Então é muito importante entender isso. Deserto oferece riscos, é verdade. Existem inúmeras possibilidades de se morrer no deserto. Então não é uma atitude inteligente para quem está com medo de perder a vida, ir para o deserto, a não ser que você confie em Deus e de forma plena. E às vezes, a circunstância da qual nós estamos vivendo nos leva a atitudes assim. E eu queria que você compreendesse, deserto na vida de crente é momento de oração. Deserto na vida daquele que é temente ao Senhor é momento de leitura da palavra, de meditação na palavra. Deserto é momento de derramar lágrimas. Deserto é onde a gente estabelece clamor ao Senhor, e clamar a Deus não é aquela oração muitas vezes, porque o clamor ele vai além, não é? Uma súplica, ele vai além daquela oração organizada que a gente faz, sabe? Que a gente escolhe palavras. O clamor é aquela oração de alma, aonde verdadeiramente a angústia, a dor, a aflição, a tristeza está, ou o risco de perder a vida está tão eminente que você não se preocupa, não se importa com a forma com que você vai se direcionar a Deus. Você só se joga aos pés dele e tem a plena certeza que ele vai entrar com providência e vai te responder. Deserto na vida do crente é isso. Deserto é diferente do que muitas vezes a gente ouve dizer. Como é que está, meu irmão? Ih, meu irmão, estou no deserto. E na verdade essa pessoa só está murmurando. Estou no deserto, estou atravessando um deserto. Mas vamos lá, 40 anos no deserto. Israel teve inúmeras experiências com Deus. Crente no deserto vai ter experiência com Deus. Crente tem experiência com Deus. Ninguém anda no deserto, quem é fiel ao Senhor, que compreende a palavra, que tem relacionamento com o Senhor, não anda no deserto sem resposta. Não anda no deserto cabisbaixo, destruído, porque há provisão, e a gente entende que há provisão. Amém? Deserto também é lugar de peregrinação, como eu acabei de falar para você, de caminhar com Deus, e entender que em determinados momentos, nem é você que está caminhando. Quando eu era garoto, ainda na Assembleia de Deus, lá em Petrópolis, tinha um quadro e se vendia muito, e a maioria das lojas, como é que se chama? Livraria evangélica, vendia aquele quadro, Pegadas na Areia. E o efeito, a frase ou a história de Pegadas na Areia era alguém achando que estava caminhando sozinho,
porque ao terminar, ou ao longo da caminhada, olhava e só via uma pegada, e ela questionava, porque achava que estava sozinha, andando pelo deserto. E aí Deus vai responder que as pegadas das quais aquela pessoa estava vendo, não era dela, mas era de Deus. Ela estava no colo de Deus. Deus estava sustentando essa pessoa. Então eu quero declarar isso aqui essa noite. Deus está sustentando você, Ele está cuidando de você, Ele está ministrando sobre a sua vida, Ele está te protegendo, Ele está te amparando. E ainda que a visão e até a sensação que você tem seja que você está sozinho, compreenda uma coisa: no final dessa caminhada você vai, e eu vou usar uma expressão aqui bem pentecostal, bem assembleana, você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Quando Elias deixa seu servo, ele também assume responsabilidade sozinho. É porque a gente sempre, quando olha essa história, a gente se prende à depressão de Elias, mas a gente não olha o que Deus estava fazendo. Porque quando Elias chega em Berseba, ele recebe a notícia que ia morrer, só que agora ele toma uma atitude, ele se levanta e ele vai. Chegando em Berseba, ele deixa o moço que estava com ele, que era o seu servo, deixa ele em Berseba, e aí é que ele vai começar a sua caminhada sozinho e isolado para dentro do deserto. Isso é extraordinário. Vamos pegar aqui carona em Abraão com Isaac, de quando ele vai sacrificar. E aí há um questionamento: eu vejo a lenha, eu vejo o cutelo, eu vejo tudo, mas aonde está o cordeiro? E Deus proverá. E Abraão, em um determinado momento, vira para os servos e deixa: vocês vão ficar aqui, eu e o menino nós vamos subir, vamos sacrificar e vamos voltar. Elias não. Ele vai deixando tudo para trás. Vai caminhar solo, vai fazer uma caminhada solo. A nação de Israel como um todo vai caminhar no deserto, mas tinham milhões e milhões de pessoas. Alguns estudiosos vão dizer que em torno de 3,5 milhões. Elias está sozinho. E é interessante o decurso dessa caminhada, aonde vai levar. Porque se eu olhar simplesmente o estado de espírito dele, ok, depressão, mas eu preciso olhar aonde essa caminhada vai levá-lo. E a palavra, o texto que nós lemos vai dizer que ele vai para o monte do Senhor, lá em Horebe, Monte Sinai, monte do Senhor. E é interessante olhar que para eu não tomar uma atitude desesperada, eu preciso estar ao lado de Deus, eu preciso permitir que Deus, ou atrair a presença do Senhor, para que Deus queira caminhar comigo. E eu me lembro, a nação de Israel, em um determinado momento, de quando a nação vai voltar à prática da idolatria, e Deus vai dizer para a nação, ou para Moisés: olha, pega o teu povo. E é interessante que agora Deus não fala que o povo é dele, o meu povo. Deus gira para Moisés e diz: pega o teu povo, o povo que você libertou do Egito, e caminha com eles. Eu não vou no meio, porque esse povo é obstinado, e se eu andar com eles, eu vou acabar destruindo todos eles. Então entenda a condição de Elias nessa situação. Alguém que assume responsabilidade sobre as suas atitudes. E ele compreende: essa caminhada sou eu e Deus. Esse deserto é para mim e Deus, é para eu e Deus. Essa caminhada é uma experiência pessoal que eu preciso ter com Deus. Quando ele deixa o seu servo, ele está assumindo, ele está assimilando uma condição diante do Senhor, aonde ele vai ter, deixa eu usar um termo aqui, um particular com Deus, aonde Deus vai revelar, vai cavucar, vai extrair, vai tirar dele situações que no momento do desespero, ele na fragilidade permite que entre. Pensamentos de angústia, de tristeza, como o caso de depressão, que prende a gente no passado. Quem aqui já sofreu com depressão? E a gente fica preso ao passado, preso a situações que na verdade vai tirando a nossa força, tirando paz. Depressão pode acontecer por várias questões. Trauma, pode ser espiritual, falta de determinadas vitaminas no cérebro, uma série de situações pode ocasionar depressão. Satanás pode aproveitar e atuar a partir dessa fragilidade na mente das pessoas. E talvez possa ter acontecido isso. E Deus, na verdade, vai mover na
vida desse homem de Deus, tá? Uma condição onde ele tem a capacidade de decidir sobre a sua vida. E logo na frente, ou mais à frente no texto, nós vamos entender isso, de quando Deus manda com que ele unja um novo rei, com que ele unja um profeta que seria sucessor a ele. Eu quero conseguir contextualizar isso para você, porque em determinados momentos da nossa vida, a gente acaba tomando muitas atitudes desesperadas. E talvez a situação que você se encontre agora é por causa de algumas dessas decisões em momentos desesperadores que você acabou assumindo. E agora talvez não sabe como sair, não sabe como fazer, não sabe para onde ir, não sabe como resolver. E eu preciso te falar, Deus te trouxe a esse lugar porque Ele tem uma resposta para você. Como eu consigo vencer isso? Como eu consigo vencer o medo? Como eu consigo neutralizar atitudes ou neutralizar aquilo que na maioria das vezes vem sobre mim para que me faça tomar atitudes desesperadas? A maioria das vezes é medo. E o medo vai gerar insegurança, o medo vai gerar ansiedade, o medo pode te levar à depressão, o medo pode te levar a uma série de situações emocionais que vai fazer com que você tome atitudes desesperadas. Vou te dar um exemplo, a mentira. Na maioria das vezes as pessoas mentem para se proteger ou para se propagar. Por quê? Na maioria das vezes tem medo. Medo de ser desprezada, medo de não ser percebido, medo de não ser aceito, medo da exposição. Então o medo está por trás de todo esse contexto. Ok? Amém? Como eu faço para vencer isso? Salmo 34:4 diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. A forma ideal e perfeita para você se livrar da possibilidade de um medo te assombrar, para você tomar uma atitude desesperada, é buscar ao Senhor. E buscar ao Senhor envolve, claro e evidente, uma condição de uma entrega total, de reconhecer e entender o amor de Deus sobre a nossa vida e compreender que não existe nenhuma circunstância, por pior que seja, que tenha o poder e autoridade ou não poderia ter o poder e autoridade para te separar do amor de Deus, porque Ele te ama e Deus te ama pelo que Ele é, não é pelo que você é. Você não pode fazer nada ou deixar de fazer alguma coisa para Deus te amar mais ou menos. Ele simplesmente te ama. E a palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo. E o mundo aqui não é o universo, não é o planeta, não são as constelações. O mundo aqui é o mundo ecumêneo, o mundo de pessoas. Deus te ama. E por te amar, Ele entregou a vida do Filho dele na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Quando eu busco ao Senhor, o efeito do que eu tenho ao buscar ao Senhor é compreender o amor dEle. E a palavra vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então entenda, Deus te ama. Ah, pastor, mas você não conhece a minha vida, você não sabe da condição, você não sabe o quanto eu quero ser melhor e não consigo. Não importa, Deus te ama. E deixa eu falar uma outra coisa aqui. É interessante achar, porque o nosso contexto de amor é diferente. Todo o nosso contexto de amor depende de reciprocidade. Por mais que eu ame minha esposa, se ela não me amar da mesma forma, esse amor um dia esfria. O nosso amor não é permanente, ele não é perene, ele não é eterno. Ele depende de reciprocidade. Na verdade, tudo na vida depende de reciprocidade. Há pessoas que vão dizer, não, você tem que fazer e não pode olhar, mas isso não existe, porque todo mundo está esperando o retrospecto daquilo que na verdade é oferecido. Se você convida uma pessoa para ir à sua casa almoçar, o que você espera depois? Que ela te convide também. Você dá um sorriso para uma pessoa, o que você está esperando que ela faça? E se você sorrir para alguém e a pessoa não sorrir para você, a pessoa é antipática, ignorante, é um monte de coisa. Por quê? Você está esperando o feedback daquilo ali. É uma tendência natural, o ser humano é assim. Nós somos assim, mas o amor de Deus não. Você não precisa amar a Deus para Ele te amar. Ele já ama.
E Ele ama o pecador, e é interessante olhar esse detalhe, porque Deus deu a vida do Filho dele, não para pessoas perfeitas, e há uma tendência interessante nossa, muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, é de achar que nós precisamos, e aí eu quero abrir um parêntese aqui, a gente acha que o nosso padrão de vida tem que ser um padrão extraordinário, senão Deus não vai nos aceitar. E não é assim. Deus te aceita do jeito que você está. Deus te aceita do jeito que você está. É claro, a palavra vai dizer, ser santo porque eu sou santo. Anda na minha presença e ser perfeito. Mas isso é o processo do que Deus vai gerar em nós. Quando eu preciso me santificar, o meu nível de santificação é buscar a Deus. Agora, o efeito ou o exercício da santificação é Deus que vai fazer em mim. É Ele que me torna santo, não sou eu que me torno santo. Eu busco ao Senhor, e buscar ao Senhor é me santificar. Vocês estão entendendo? Amém? Então eu preciso compreender essa verdade. Então quando eu busco a Deus, eu vou vencer o medo. Eu me aproximo do Senhor, eu recebo o amor de Deus, eu tenho mais intimidade, eu tenho relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus precisa ser íntimo, transparente. E se você agir dessa forma, você vai conseguir neutralizar essas atitudes desesperadas. Pastor, mas agora já é tarde. Não é tarde, mano. Deixa eu falar para você, ainda que agora há uma consequência de atitudes das quais você tomou, e talvez em muitos momentos, em muitas ocasiões, tomou essa atitude sem conhecimento, sem entendimento, distante do caminho do Senhor, sem consultar a Deus, e a Bíblia vai nos orientar que devemos consultar ao Senhor em qualquer das atitudes que nós quisermos tomar para a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa, o Deus que eu e você servimos é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, é um Deus amoroso, é um Deus que move céus e terra por amor daqueles a quem Ele ama, e Deus vai mover céu e terra por você, se você buscar o Senhor, se você se entregar ao Senhor, se você se submeter ao Senhor, confiar em Deus, Ele tem poder e vai mudar o quadro da sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Não existe nada que não tenha conserto, nada que Deus não tenha o poder para mudar a condição. Deus ressuscita mortos, pode crer nisso. Deus cura enfermidades. Deus tem poder para fazer o sol parar. Josué orou, mas quem fez o sol parar foi Deus. Deus retrocedeu o relógio de Acás para que Ezequias tivesse mais, não lembro agora quantos anos de vida, 10 ou 15, não lembro. Foi 10? 15? Não, eu sabia e não sabia que eu sabia. O seu quadro, a sua situação, ela só é impossível para você. E eu queria que você compreendesse isso. Esse cenário que você está olhando, o cenário que te leva ao desespero, o cenário da falta de resposta, o cenário da impossibilidade, o cenário da obscuridade, da falta de alcance na visão, o cenário de dores, o cenário de tristeza, o cenário de incompreensão, ele só pertence à sua ótica. Deus não está olhando para esse cenário, Ele está olhando para você, atravessando esse cenário, cantando o hino da vitória, podendo declarar que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O que eu acho interessante aqui é a confirmação que Deus faz. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus.
eu te fortaleço e te ajudo. Para e pensa comigo o cuidado de Deus. Pensa comigo, se Deus já te fortalece, isso deveria ser mais do que suficiente, ser fortalecido por Deus. Só que Ele vai além. Eu te fortaleço e além de te fortalecer, eu te ajudo. Sabe o que isso quer dizer? Deus gera para você força para você realizar aquilo que é necessário para fazer e vencer a batalha do jeito que ela é necessária. Mas além de te fortalecer, Ele entra com você na guerra. Ele vai estar junto, Ele te acompanha. Então não tome atitude desesperada. Entenda isso. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A minha tradução está dizendo com a minha mão vitoriosa. Além de sustentar, Deus ainda diz, a minha mão é vitoriosa. Sabe o que isso quer dizer? Não é só sustento, não é só sobreviver. E é interessante como que às vezes a gente se contenta com certas coisas. Estou sobrevivendo. Como é que está? Está indo. Estou sobrevivendo. Deus não quer que você sobreviva. Ele quer que você viva e viva abundantemente. Então entenda que a angústia é o seu cenário de vida, mas Deus quer te conduzir a um outro cenário, um cenário de vitória, um cenário de sustento, um cenário de ousadia. E como eu falei semana passada, é interessante olhar o detalhe desse texto. Eu te sustento. Vamos voltar para Elias. Elias ora ao Senhor e depois de orar ele dorme. Então eu volto a dizer, eu não consigo entender que essa oração é uma oração de alguém que está temeroso, dominado por uma depressão, dominado por uma angústia. E ele vai ser despertado pelo anjo. E eu fico olhando um detalhe, porque se a gente olhar a explicação bíblica de como tudo aconteceu, pare e pensa comigo. O texto que nós lemos vai dizer que Elias olha e ele viu pão assado em quê? Pedras em brasa. A sugestão é que aquilo ali levou um tempo. Não foi não é igual na lâmpada do Aladim, haja pão. Para Elias entender que a pedra estava em brasa, enquanto Elias estava dormindo, o anjo estava ali, assando um pãozinho para ele, preparando tudinho para ele. Sabe o que é isso? Sustento. Deixa o texto aí para mim. Isso é sustento. E não é simplesmente gerar alimentação. Você já viu como que é diferente cozinhar? Quando você cozinha, correria, tá lá, você frita um ovo, faz um arroz, joga o ovo em cima do arroz, estoura aquilo, mistura e come, ok, matou a fome. Mas quando você para e se dedica para fazer, fica diferente. Sustento, cadê o texto? Sustento é diferente. E eu queria que você compreendesse esse detalhe. Elias está dormindo e o Senhor está assando pão para ele. Elias está dormindo e o Senhor preparou um jarro de água para ele, bonitinho ali. Poderia tão simplesmente como com Moisés brotar água da rocha, brotar água de algum lugar. Mas o cuidado, a atenção de Deus em relação à vida daquele homem. E eu queria que você compreendesse esse detalhe. Você pode não estar vendo, mas o anjo do Senhor está do seu lado. Você pode não estar percebendo, mas esse anjo está preparando sustento para você. E Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A tradução é: eu não terei falta de absolutamente nada, porque Deus é o que eu preciso na hora que eu preciso. Então o que você precisa para não tomar uma atitude desesperada? Se você precisa de paz, Ele é a paz. Se você precisa de descanso, Ele é descanso. Aquele que habita a sombra do Onipotente, ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu já falei isso várias vezes. Esconderijo não é lugar de habitar. Habitar é moradia, esconderijo é lugar de passagem.
Mas em Deus, a segurança é plena, total. E a sugestão aqui é entender que não há um lugar melhor para estar do que na presença de Deus. Então Isaías 41:10 está dizendo, deixa eu repetir para você: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu acho extraordinário certos detalhes do texto. Eu vou te segurar pela minha mão direita. Mão direita, direito aqui é bem verdade que tem gente que é canhoto, não é verdade? Mas a maioria é destro. E mão direita vai falar de habilidade, de plena capacidade, de aplicação total no serviço. E o que o texto está dizendo é que Deus, através dos seus anjos, vai servir a sua igreja. Sustento, pão, água, alimento, força, auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. Então não se desespere, não tome uma atitude impensada, porque Deus está com você. Para essa tradução ali, Almeida Corrigida e Fiel, a minha destra ou a minha mão direita da justiça, ou seja, Deus vai aplicar uma plena justiça sobre a sua vida. E se talvez a situação, a circunstância, o momento que você está vivendo é um momento de injustiça, é um momento onde você se sente prejudicado, a justiça de Deus virá para você no tempo devido. Creia nisso. A minha tradução, mão vitoriosa. Ou seja, Deus não perde batalha. Não importa o tamanho da guerra. Não importa o quanto você vê a impossibilidade de vencer essa batalha. A mão do Senhor que está sobre você é a mão direita dele, é a mão vitoriosa. Ele vai te dar vitória. Para a gente concluir, começar a orar. Hebreus 13:6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei ou não terei medo, o que me pode fazer os homens. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei o que me possa fazer os homens. Está sendo perseguido? Estão te afrontando? Estão se levantando contra você? Está recebendo ameaças, e ameaças aqui num sentido variado. Está sendo injustiçado? Não precisa temer o homem, confie no Senhor e Ele vai te dar vitória. A sua vida pertence ao Senhor, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te guarda, é Ele quem te protege, é Ele quem está com a poderosa mão dEle sobre a sua vida. Então não tema ninguém, não tema o homem, não tema a injustiça, não tema o que estão dizendo a teu respeito, não tema quando as pessoas se levantam contra você, no seu trabalho, em qualquer lugar que seja. Não tenha medo, confie no Senhor e Ele vai te exaltar no tempo devido. Essa palavra talvez em algum momento pareça uma palavra de autoajuda, mas o contexto aqui é trazer um entendimento para você no que tange as suas emoções, porque o que prejudica as nossas emoções é exatamente aquilo que está diante dos nossos olhos, e que às vezes vai fazer com que a gente oscile na fé, em confiar no Senhor, em olhar as circunstâncias, como eu disse antes, o cenário que está diante de nós, e esse cenário às vezes parece um cenário de grande dificuldade, de uma condição intransponível, mas o Deus que você serve é um Deus sustentador de todas as coisas. Jó, a partir do capítulo 40, se não me falta a memória, vai começar Deus a declarar, e Ele vai falar com Jó sobre a necessidade de Jó se colocar de pé, sobre os seus artelhos, sobre os seus tornozelos, sobre o seu calcanhar, sobre os seus pés. E Deus começa a revelar os seus feitos. E Deus vira para Jó e diz: aonde você estava quando eu firmei os alicerces da terra? Aonde você estava quando eu coloquei o limite nos mares, para a água não passar de um lado para o outro, e respeitar a onda vai e vem,
e tem um limite estabelecido, e esse limite é estabelecido pela simples e poderosa vontade de Deus. Deus vai dizer: eu sou aquele que dou ordem aos raios, e eles batem continência para mim, e aonde eu determino que eles vão cair, eles vão cair. Eu chamo os ventos pelos nomes, dos quatro cantos da terra eles vêm. É esse o Deus que você serve, meu irmão. Então não tema homem algum, não tema circunstância alguma, porque Deus está com você. Compreenda essa verdade. Lembrei da mão vitoriosa. Pedro, mar da Galileia, se não me falta a memória, tempestade, onda, nevoeiro talvez, os discípulos já dentro do barco, Jesus fica à margem, mais um período de tempo, e um determinado horário vem Jesus andando sobre as águas. Eu quero falar desse fato, de romper limites. Eu quero falar de romper limites. Qualquer dia eu quero pregar sobre o fato de Jesus andando sobre as águas. Eu não quero falar do encontro de Pedro, da dúvida dos discípulos, dos apóstolos. Eu não quero falar do fato de Pedro andar sobre as águas. Eu quero falar sobre Jesus vindo sobre as águas. Eu queria que você entendesse não ter limites, não ser preso a limites, porque Jesus vai andar. E na mente de Jesus, naquela ocasião, ainda como homem aqui na terra, Jesus está na praia, ele está concluindo os seus ensinamentos, ele está falando com as pessoas que ali estavam, e ele se despede das pessoas e agora ele vai. E na mente nossa é complicado, porque eu estou na praia, eu estou na areia, eu vou começar a molhar os meus pés, e a onda vai quebrar ali, onde eu posso tomar um caldo, e há dificuldade, e daí a pouco meu corpo está afundando, e eu vou ter que nadar, e eu vou ter que avançar. E Jesus não pensa assim, ele simplesmente, água e areia para ele é a mesma coisa. Não tem limite, não tem diferença. E Jesus não precisa se esforçar para andar sobre as águas. Ele não precisa, como a gente vê as pessoas correndo, e elas conseguem até, pelo menos no vídeo, não sabe se é verdade, dá uns passinhos, né? Dependendo da velocidade em cima da água. Só que Jesus não é assim, ele está andando. E Jesus só entende: eu vou chegar no barco, eu vou entrar no barco. E ele começa a simplesmente caminhar sobre as águas. Então eu volto a dizer, o cenário de dificuldade está só na sua ótica de visão. Para Deus não. O cenário da impossibilidade do seu filho se converter é só na sua ótica de visão. Para Deus não. O cenário da impossibilidade do seu esposo se converter está só na sua ótica de visão. Para Deus não. É fácil demais. O cenário da dificuldade na sua vida financeira é só para você. Para Deus, Deus não vê isso. Deus só vê possibilidade de operar milagres. O cenário da dificuldade que muitas vezes nos prende, nos apavora, porque não há condição ou condições para superarmos aquela limitação, é só na sua ótica de visão. Deus não vê isso, Deus não compreende essa dificuldade, Ele só compreende a oportunidade para operar um milagre na sua vida. Então entenda isso. Se levante, tome uma atitude, mas não uma atitude desesperada. Tome uma atitude segura em Deus, confiando em Deus, descansando no Senhor. Fique de pé.